Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteja com todos e sobre todos os senhores e senhoras. Chegamos ao último bloco desta segunda parte da nossa caminhada de reflexão sobre o grande privilégio de ser cristão em um mundo que esquece de Deus. Ao longo destes momentos, meditamos sobre a igreja fundada por Cristo, o chamado dos apóstolos, a sucessão apostólica, o testemunho dos mártires e os desafios que nós cristãos, da modernidade, enfrentamos diariamente neste mundo. Assim também como todos os cristãos enfrentaram no decorrer da história. Agora, nesse último bloco desta segunda parte, precisamos compreender uma verdade essencial. Nenhum cristão conseguirá permanecer firme se não estiver espiritualmente preparado. A vida cristã não é uma caminhada baseada apenas em boas intenções. Não basta dizer que acreditamos em Deus, não basta carregar um símbolo religioso, não basta conhecer algumas passagens da Bíblia. É necessário construirmos uma relação verdadeira com Deus. É necessário cultivarmos uma vida de oração. É necessário buscarmos uma profunda conversão interior. É necessário permitir que o Espírito Santo transforme nossa mente, nosso coração e nossas atitudes. Porque a batalha espiritual, ela exige isso. É algo contínuo. As Sagradas Escrituras nos alerta, através do apóstolo São Paulo aos Efésios, escrevendo ele aos Efésios, lá no capítulo 6, versículo 12, que é tão atual para nós, como se estivéssemos agora presenciando, o próprio apóstolo a escrever, que ele diz assim, que a nossa luta não é contra o sangue nem carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. São Paulo ele nos mostra, meus irmãos, que existe uma realidade espiritual que muitas das vezes não enxergamos. E por isso não podemos viver uma vida de fé superficial. Precisamos estarmos preparados. E a primeira arma que todos nós precisamos ter é a oração. A oração não é apenas uma obrigação religiosa. A oração ela é um encontro. A oração ela é um relacionamento. A oração é uma conversa entre o filho e seu pai. Quando rezamos, não estamos falando com alguém distante, longínquo, mas nós estamos nos aproximando de um Deus que nos ama, que nos quer bem. Jesus mesmo, ele nos ensinou isso no capítulo 26, segundo escreveu São Mateus, lá no versículo 41, quando fala que devemos, vigiar e orar. Ele disse assim, vigiar e orar porque para que não entreis em tentação. Então, vamos observar muito bem o que Jesus disse, não é? E as duas atitudes que se unem, a vigilância e a oração. Porque aquele que não vigia facilmente se distrai. E aquele que não reza, aquele que não ora, facilmente ele enfraquece. Uma alma sem oração é como uma planta sem água. Pode até permanecer por algum tempo, mas aos poucos vai perdendo a sua força. A oração alimenta, a oração cura, a oração fortalece, a oração ilumina nossas decisões, a oração nos aproxima da vontade de Deus, a oração sacia a nossa sede. Então, meus irmãos, meus queridos e queridas, não basta dizer que rezamos quando estamos passando por dificuldades. Muitas pessoas elas procuram Deus somente nessas questões, nos momentos de sofrimento. Quando a doença chega, quando a crise aparece, quando os problemas aumentam. E Deus acolhe essas orações. Sim, por quê? Porque Ele é misericordioso. Mas o Senhor não deseja que assim seja. Ele deseja que o mais de cada um de nós.
Ele deseja uma relação constante conosco. Ele deseja caminhar junto conosco todos os dias de nossas vidas. Assim como um filho não procura o seu pai, né, ou só procura apenas quando precisa de alguma coisa, também nós somos chamados a buscar a Deus por amor, e não quando precisamos só de alguma coisa. Precisamos buscar a Deus na alegria, na tristeza, na vitória, na derrota, nas dificuldades, nas bonanças, e por aí vai. Ou seja, em todos os momentos. Outra realidade fundamental é a perseverança. Vivemos em uma época em que muitas pessoas desistem rapidamente. Desistem de relacionamentos, desistem de compromissos, desistem de projetos. E, infelizmente, muitas das vezes também desistem da caminhada espiritual. Mas Jesus nos ensinou, porque assim está escrito no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 24, e especificamente no versículo 13, quando diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, perseverar, meus irmãos, significa continuar mesmo quando não temos ou não sentimos vontade. Precisamos continuar. Continuar mesmo quando existem dificuldades. Continuar mesmo quando a caminhada parece pesada. Continuar mesmo quando os sentimentos não condizem, enfim, e a coisa não está muito boa. Porque a fé, ela não depende apenas de sentimentalismo e emocionalismo. A fé é algo racional. Existem momentos em que sentimos a presença de Deus de maneira intensa, mas existem momentos que não, é só silêncio e um aparente vazio, uma aparência de vazio. E é nesses momentos também que nós precisamos permanecermos firmes e constantes, ou seja, perseverantes. Porque Deus ele continua agindo, mesmo quando não percebemos. Meus irmãos, pense bem, precisamos ter uma compreensão do valor da persistência. Não é? A persistência, ela tem que nos trazer também uma consciência de penitência e de renúncia. O mundo moderno, ele ensina que devemos buscar apenas conforto. O que devemos que devemos nós fugirmos de qualquer sofrimento, que tudo precisa ser fácil. Mas Cristo nos mostra outro caminho, nos revela uma outra verdade. Já visto, ele é a verdade, não é? Cristo, ele mostra o caminho da cruz, né? Não existe ressurreição sem cruz. Não existe vitória sem combate. Não existe santidade sem renúncia, sem penitência. Jesus Cristo, ele mesmo disse no Evangelho segundo escreveu São Lucas, lá no capítulo 9, versículo 23, que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, né, tome a sua cruz e siga-me. Simples. Tomar a cruz não significa procurar sofrimento. Não significa, procurar dor. Significa permanecer fiel mesmo diante das dores, da dificuldade e dos sofrimentos. Tomar a cruz significa abandonar aquilo que nos afasta de Deus, ainda que isso nos traga, humanamente falando, algum tipo de desconforto e desconexão, com os demais seres mortais como nós. Tomar a cruz significa lutar contra o pecado, contra a nossa própria natureza caída. Significa permitir que Deus transforme aquilo que precisa ser transformado em nós, que haja em nós, através da ação do Espírito Santo, uma transformação, uma metanoia, uma metamorfose. Meus irmãos e minhas irmãs, queridos e amados de Deus Pai, uma das maiores necessidades do cristão de hoje é recuperar o silêncio interior. Vivemos cercados de barulhos, informações, notícias, opiniões, distrações, e muitas das vezes não conseguimos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o nosso coração está cheio de tantas outras vozes, menos a voz do Senhor. Precisamos reaprender a silenciar. Precisamos termos momentos de reservas, momentos reservados unicamente para Deus. Carecemos abrir a nossa Bíblia para lermos, refletirmos, meditarmos, e não só apenas deixarmos ela aberta em um cantinho tomando pó e poeira.
Precisamos ter um momento de contemplação, sermos contemplativos no momento do silêncio, na meditação, né, onde vamos contemplar a imagem do Cristo, daquilo que Ele quer para nós através das sagradas e santas Escrituras, inclusive até mesmo através da vida dos santos que morreram no Senhor e que estão com o Senhor, para que também possamos, tendo esta contemplação, desejemos ser tão santos para estarmos também com o Senhor, como estes que com o Senhor já se encontram. Precisamos deixar que o Senhor fale conosco. Precisamos deixar que Deus haja em nós. Porque, meus irmãos, muitas das vezes acredito eu que Deus ele fica nos olhando, nos observando, né? Porque às vezes eu suponho que Deus ele quer gritar conosco, mas não grita. Deus ele fala no silêncio. Deus ele fala ao coração e à alma que se encontra disponível. Deus fala ao espírito e à mente que se coloca na sua disposição. Então, precisamos ter essa compreensão. E não só isso, mas também precisamos fortalecer a nossa esperança. O cristão não pode viver dominado pelo medo. Nós sabemos que existem dificuldades. Sabemos que existem sofrimentos. Sabemos que existem tempos difíceis. Mas sabemos também que Cristo venceu, e Ele mesmo disse que Ele venceu, e nós podemos também vencer. A nossa esperança não pode estar, nem deve estar nas circunstâncias deste mundo ou do próprio mundanismo em si. A nossa esperança deve estar alicerçada, afincada em Deus, só nele. Como já dizia o apóstolo Paulo, e ainda ecoa a dizer em nossos ouvidos pelas Sagradas Escrituras, através da epístola dele aos Romanos, no capítulo 8, versículo 31, quando diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E essa é a certeza que deve sustentar a nossa caminhada, o nosso trajeto, o nosso destino. Meus irmãos e minhas irmãs, encerrando, ou para encerrarmos essa segunda parte, e quem está acompanhando, ou quem deseja acompanhar, acredito que eu tenho uma playlist sobre a primeira parte, acredito que não tenho, enfim. Se amanhã, vamos refletir, se amanhã você enfrentasse uma grande provação, a sua fé, ela estaria forte o suficiente para permanecer de pé? Reflitamos, se amanhã nós enfrentássemos uma grande provação, será que a nossa fé estaria forte o suficiente para permanecermos de pé ou vacilaríamos? Essa não é uma pergunta para gerar medo em você, em mim ou em qualquer um de nós, mas é uma pergunta para gerar preparação, porque um soldado se prepara antes da batalha. Um atleta treina antes da competição. E o apóstolo Paulo já disse certa vez que nós somos atletas de Cristo. Um cristão, ele precisa fortalecer a sua alma, o seu espírito, a sua mente, enfim, todo o seu ser antes das provações. Por esta razão, se faz necessário que oremos, leiamos a Bíblia, participemos da igreja. Quando eu falo participar da igreja, é envolver-se com os serviços, os movimentos, as pastorais, as obras, enfim, tudo no todo. Receba os sacramentos, busquemos a santidade e dessa forma nos aproximemos cada vez mais de Deus. Não vamos esperar a tempestade chegar para procurar abrigo. Vamos construir a nossa casa sobre a rocha agora, e essa rocha é Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu desejo fielmente, a começar por mim, enfim, e todos nós temos essa consciência, que possamos terminar agora, se você desejar, esta segunda parte,
e desse último bloco em uma oração. Ore comigo. Senhor Jesus, fortalece minha fé. Ensina-me a permanecer fiel. Que eu não seja um cristão apenas de momento, mas um verdadeiro discípulo de Jesus, assim como foram os apóstolos. Que minha vida seja testemunho do teu amor. Prepara, Senhor, meu coração, minha alma, todo o meu ser, tudo o que sou, para todos os desafios, para todos os momentos da vida, e conduze-me até a vida eterna. Amém. Meus irmãos, que Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe de Deus Filho, interceda e rogue por nós. Que São José, homem justo e fiel, protetor da Sagrada Família e temente a Deus, nos ensine a obedecer a Deus como assim ele o fez. Que todos os santos e anjos e mártires da Igreja intercedam, roguem por nós junto ao Espírito Santo diante de Jesus Cristo, e assim que o Cristo nos apresente diante do trono do Deus Pai. E que esse mesmo Espírito Santo renove em nós a coragem, a fé e a esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Encerramos aqui a segunda parte dessa série, né, sobre o grande privilégio de sermos cristãos em um mundo que esquece de Deus. No próximo, na continuidade dessa série, né, nós vamos, na terceira parte, vamos verificar, meditar, refletir, enfim, um pouco mais sobre a vida dos santos, exemplos de homens e mulheres que viveram o Evangelho até as últimas consequências. Então, que Deus abençoe a sua vida, te abençoe e abençoe sua família, sua casa, seu lar, enfim, e que nós possamos ser aquilo que o Senhor Deus quer que cada um de nós sejamos, santo como Ele santo é. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.